Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Ohayou, konnichiwa, konbawa, mina. Se o Ansel Elgort consegue, eu também posso dar oi pra vocês aqui em japonês. Mas e aí, enganei bem que nem ele? Bom, o que não engana mesmo aqui nesse episódio é Tokyo Vice. Essa série explosiva da HBO Max que a gente vai debater por aqui hoje. Eu sou Rafa Prada e para me acompanhar nesta jornada em terras nipônicas, eu conto com a presença do seu, do meu, do nosso Marcudo. Marcudo, Foca Bom, aquele jornalista que está começando na carreira lá, é o Foca que fica só no arquivo do jornal? Fala, Rafa, Sansa, pessoal. Olha, acho que todo mundo que já foi Foca um dia devia defender eles, viu? Os Focas não recebem o valor que eles merecem, apesar de o Jake não ser lá o melhor exemplo. O Marcudo já fofoca, né, Marcudo? Bom, eu já tô vendo e vocês já ouviram que tá aqui do lado de um belo neon e avaliando essas tatuagens. Aliás, ninguém é mais tatuado do que o Sansa aqui neste podcast. Ele mesmo, o intrépido Renato Sansão. Sansa, já tirou a sua senha para pedir desculpas lá pro Ansel Elgort? Rapaz, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Marcudo, Rafinha, nossos queridos ouvintes, né? João, nosso ouvinte número 1 que saiu do Instagram. João, saudades de você, vou deixar saudades, esse episódio também é pra você. Cara, eu puxei a fila pra pedir desculpa pro nosso Ansel Elgort, né, velho? Porque ele tava apagadíssimo no Amor Sublime Amor, né? Pra mim um dos filmes mais fraquinhos aí do último Oscar, né? Passou batidaço e voltou com uma energia que eu não via pelo menos desde Baby Driver, né? Até acima disso. Belíssima atuação do Ansel Elgort. Acho que veremos o rapaz aí nas premiações, hein? Vamos ver, Sansa. Parece que essa série foi gravada em 2014, ele tá tão jovem aqui, né? Enfim, é sempre bom lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega bem pesado nos spoilers, hein? Então, se você ainda não assistiu Tokyo Vice, é legal dar um pulo lá na HBO Max antes de continuar a ouvir este nosso programa. Ou fica por aqui, que vai ser bom de qualquer jeito, mas é por sua conta e risco, combinado? Norminha! Psycho. You used to be a crime reporter in Japan. Why? You think because you're a foreigner, the rules are different? You like busting my balls, huh? It is a great joy of my life. Giving up and going home is not an option. You know what I mean? I know exactly what you mean. この街の本当の姿を裏の仕組みを知りたいんです。Meus queridos, o negócio é o seguinte. Tokyo Vice é uma série baseada no livro Tokyo Vice, An American Reporter on the Police Beat in Japan, que foi escrito pelo jornalista, e dá pra ver que é jornalista pelo título do livro, o norte-americano Jake Aldenstein. Se você já assistiu, sim, é o próprio Aldenstein interpretado pelo Ansel Elgort. Tanto o livro quanto a série contam a experiência dele como repórter novato, trabalhando na seção policial de um dos principais jornais do Japão. Mas claro, aqui tem todas as mudanças e exageros que uma história para TV exige para ficar um pouquinho mais interessante. Pelo menos aqui no grupo do SQLVS, Tokyo Vice pegou e prendeu todo mundo já no primeiro episódio. E não é para menos, o piloto tem uma direção de Michael Mann que nos trouxe Miami Vice. Fogo contra fogo, colateral, ou seja, acho que ele sabe contar uma bela história policial, né? E o elenco também ajuda bastante, contando com um surpreendente Elgort, como já falamos um pouquinho aqui, e toda a experiência do ótimo Ken Watanabe. Bom, antes da gente se jogar nas noites de Tokyo Vice, vamos dar uma olhada rápida no que público e crítica estão achando da série. Diz pra gente aí, Sansa. Olha, Rafinha-san, assim como os gaijins, né, aqueles estrangeiros que moram lá no Japão, que falam japonês na série, Tokyo Vice não tá fazendo feio não, viu? No IMDb são mais de 8 mil avaliações, olha só, e a nota média de 8.2. No Metacritic, o Metascore aponta 75 da crítica e 8.1 do público. Já no Rotten Tomatoes, a série conta com aprovação de 86% da crítica e 92% do público.
Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Tokyo Vice? Manda lá, Marcudo. Eu falei quando o Rafa deu a dica lá no Imperdíveis de Abril, que eu tenho um fraco por produções sobre jornalismo. Sempre fui curioso sobre como vai ser tratado, no que vai dar. Mais pra frente a gente detalha mais sobre isso, mas no geral eu curti. Mas só que Vice vai além disso, né? Eu acho que é um dos principais trunfos da série é a ambientação naquele Japão dos anos 90. A série mostra bem demais aquela noite de Tóquio, com a escuridão, o colorido das luzes, o neon, a extravagância, os jogos de poder. Tem muitas tomadas de Tóquio por cima, de dia e de noite, que é pra gente estar sempre ciente de que é lá que aquele jogo tá sendo jogado, né? E eu falo jogo porque eu acho que é meio que um jogo mesmo. O roteiro é interessante porque traz um certo xadrez. Cada hora tem alguém fazendo alguma jogada. Eu acho que isso movimenta a trama de um jeito muito interessante, né? Apesar de algumas coisas serem meio óbvias, eles conseguem manter um clima de tensão o tempo inteiro, porque é assim que é a vida do Jake lá, né? Ele é um cara que escolheu deixar a família dele pra trás, com uma irmã doente e tudo mais, porque ele queria viver aquela liberdade de Tóquio. Mas isso tem suas consequências, né? E eu concordo, o Ansel Elgort parece estar curtindo bastante o papel. Ele transmite bem a impressão de um jornalista iniciante, empolgado pela vida, aquelas oportunidades, pelo próprio jornalismo. E apesar da chacota do Rafa no começo, eu vi que ele estudou japonês durante 8 meses, ele aprendeu o alfabeto inteiro, ele ralou para poder falar daquele jeito. É impressionante o trabalho que ele consegue fazer. Mas enfim, a parte técnica da série é muito boa, a fotografia, que não falei. A trilha sonora, né, que tem bossa nova, tem vários outros gêneros. E o mais legal é que é cantado em japonês, né? E não podia ser diferente. Eu acho muito bom ver uma produção que respeita a ambientação, né, Ridley Scott. Mas é isso, é uma série que vale muito a pena dar uma chance. Com certeza, Marcudo, essa cutucada aí foi de graça, hein, Marcudo? Mas, de fato, essa ambientação que é feita na série do Japão dos anos 90 é muito chamativa e pega muito a gente logo no começo do primeiro capítulo ali. E te agarra e te abraça, e a gente que gosta muito, especialmente da história, ou de toda a vibe que a Ásia e o Japão especialmente traz pra gente, é um prato cheio, 100%, porque traz todos os assuntos que o pessoal gosta e fala do Japão, que são as noites, que é a máfia japonesa, a Yakuza, aqui retratada bem. Inclusive, foi muito diferente ver na TV, numa série de TV, os preconceitos japoneses sendo abordados, porque eu brinco muito que o japonês é muito admirado no Brasil, e ele é uma raça admirada, somos a maior raça fora do Japão, aqui no Brasil, somos mais de 1,1 milhão. E eu falo somos porque meu pai é japonês, então eu tenho direito de fala, como a gente brinca em outros episódios aqui. Mas ao mesmo tempo que o povo japonês é um povo muito legal, a série é maravilhosa nesse ponto em mostrar que pode ser um baita de um povo filha da puta mesmo. E o Elgort ou Eldenstein sente isso na pele, e muito bem retratado. É muito bacana ver como ele é maltratado como gaijin no jornal, que foi, aliás, uma bela de uma façanha para um estrangeiro. E o Marcudo, ele nunca fala isso aqui nos episódios, mas ele estudou mandarim durante quase 15 anos, fala mandarim muito bem. E olha bem, se o Elgort estudou 8 meses e conseguiu mandar bem nessa série, o Marcudo pode fazer depois um Bending Vice. Você não acha, Sansa? Bending Vice é ótimo, cara. Eu queria começar nas primeiras impressões concordando muito com vocês dois, gente. E lembrando assim, quando a gente tem um cara, não que ele seja o showrunner, né? Mas o tom cinematográfico é do Michael Mann, né? Que ficou super conhecido pelo filme Fogo Contra Fogo, lá de 1995, Al Pacino e Robert De Niro. Cara, filmaço, né? Aquele filme policial, anos 90, clássico. Mas é legal a gente lembrar que o Michael Mann dirigiu também O Último dos Moicanos, né? O Informante, Ali, com Will Smith como boxeador, Colateral, Miami Vice, que o Rafinha falou, né? Inimigos Públicos, mais recentemente, além do filme Hacker, que é piorzinho. Mas o Michael Mann é um cara muito completo, sabe, cara? Então acho que quando ele pega a série e dá o tom no primeiro episódio, lembra muito quando a gente tem os primeiros episódios de House of Cards dirigidos pelo David Fincher, né? Então ele dá o tom da série, né? Você fala assim, caralho, é uma série policial nos anos 90. Sim,
começa em 1999, então é 90 entrando pra 2000. Mas a trilha sonora tá lá, como o Marcudo mencionou, né? Quando eles vão pras baladas, que delícia, as baladas de Tóquio, né? A gente ouve aquela trilha que a gente ouvia no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? As musiquinhas, as roupas, os adereços, enfim. Tudo respira, né? O jornal, né? Você vê um jornal hoje, todo modernoso, tal, não tem nada a ver com aquele jornal que a gente vê na série, né? Então, assim, cara, a ambientação dessa Tóquio no final dos anos 90, isso por si só já valeria pra qualquer um dar um play aqui em Tokyo Vice. Mas como muito bem disse o Marcudo, vai muito além, né? A série transita muito... Cara, eu dei muitas risadas, assim, do tipo comédia boa durante a série. A parte de drama, de tensão, de thriller é muito bem construída. E tem caras novas, né? Se a gente tem um Ken Watanabe, um grandíssimo Ken Watanabe, que baita ator há tanto tempo que ele é, né? Curioso ver ele com filhas tão pequenas. Ele que poderia ser avô delas, né? A gente tem uma galera nova que eu nunca tinha visto, né? Então a atriz que faz a Polina, a atriz que faz a Samantha, outros atores que estão ali no meio, né? Os colegas nipônicos dele lá no jornal são ótimos, né? O elenco de apoio, o rapaz que faz o Sato é excelente, né? Tem momentos que parece que ele é o protagonista, porque o arco dele é super rico. Então é uma série riquíssima. Sim, tem alguns clichês. Sim, tem seus problemas. Mas é uma ótima pedida nesse ano tão bacana para séries aí, pros streamings também. Eu queria falar que apesar de ter estudado chinês há alguns anos, e o Rafa também, né, ele não falou que ele também estudou, para trabalhar num jornal realmente seria um feito gigantesco. É interessante porque essa série é sobre jornalismo, né? E por acaso eu e o Rafa, nós somos jornalistas, e o Santos também é da comunicação e tem uma visão próxima. Então eu queria saber como vocês enxergaram esse aspecto da série. Marcudo, foi uma das delícias da série pra mim, foi relembrar o quão sofrido é ser foca nesse meio da comunicação, do jornalismo. Além de você pegar as piores, enfim, áreas da comunicação, talvez ficar no arquivo, talvez fazer rádio escuta. Cara, fazer rádio escuta é um drama, você fica horas escutando o rádio dos concorrentes, enfim, para saber o que está acontecendo, né? Mas foi muito legal poder acompanhar a maneira diferente como que os japoneses fazem os seus processos seletivos, né? Eu, por acaso, fiz algo parecido, só que no Jornal Lance, no falecido Jornal Lance Esportivo, que nem existe mais, mas eu fiz uma prova dessas para poder entrar como estagiário lá também, isso vai fazer muitos anos. Mas é muito parecido, mas ao mesmo tempo é uma surpresa ter uma série gravada no Japão e mostrando com toda essa crueldade e crueza também o que é ser um jornalista, né? Especialmente num país onde, de novo, a gente admira muito o Japão pela cultura que ele tem. Ao mesmo tempo, essa série dá um baita tapa na cara, mostrando uma realidade que talvez poucas pessoas saibam, especialmente com relação à polícia, que é uma polícia que trabalha de uma forma muito diferente do resto do mundo. Assim, aqui no Brasil nós estamos acostumados com policiais armados, seja com armas de fogo, seja com cacetetes, por exemplo. Se a gente for até a Inglaterra, lá os policiais não usam, por exemplo, armas de fogo. Se você for até o Japão, é outra relação. O japonês, o policial japonês, ele dificilmente vai ter armas que possam agredir um cidadão. E ao mesmo tempo que isso é um sinal de respeito com a população, mostra também uma coisa que o Marcudo comentou aqui na pauta, que é quem tem o controle da informação, então, já que a polícia tem esse respeito todo, né, dentro da comunidade. Ao mesmo tempo que você tem a polícia, você tem o jornalismo, que lida muito com a polícia, mas não pode falar tudo o que deve, porque senão coloca a polícia em maus lençóis. E você tem uma máfia japonesa, não só Yakuza, mas com outras vertentes, e, enfim, isso existe mesmo, que de fato, e não é uma forçação de barra da série aqui, e isso é legal também, né? Você vê uma Tóquio noturna que foge dos padrões que a gente está acostumado de ver como turismo, mas você vê as ruazinhas, você vê os pequenos botecos, que é onde as pessoas comem de verdade, as pequenas baladas, e quem comanda isso tudo é a máfia japonesa de fato. Então, assim, quem controla a informação lá, com certeza, não é a polícia, não é a imprensa, né? E isso é muito importante, eu acho isso muito legal como é demonstrado na série. Especialmente porque, e aqui talvez tenha uma das falhas, uma das forçações de barra, que é jamais um foca, e quando eu falo jamais é um exagero, né, Sansa, né, Marcudo? Tem que ser um cara muito fora da curva, mas muito fora da curva,
para conseguir logo de cara, num país estrangeiro, no maior jornal da cidade, conseguir furos e fontes, que são o principal local onde os jornalistas bebem, para conseguir uma notícia. Né? E eu acho que essa é a forçação, e talvez aqui a gente vai falar um pouco mais, né, Sansa, esteja um dos principais furos da série com relação ao livro. Porque se você reparar bem, caro ouvinte, no começo de todos os episódios, tá bem escrito ali que esta série é livremente, soltamente, brevemente inspirada no livro do Edelstein, né, Sansa? Ah, sem dúvida, cara. A série aumenta muito os feitos do Jake, né? Tem seu mérito de ter trabalhado num grande jornal japonês, com certeza absoluta, né? Como o Gaijin, foi um baita feito dele. Mas o que é colocado na série é completamente anabolizado, né? Você imagina que o cara, o Foca, né, que acaba de entrar no jornal, que não é nada discreto, é um ator muito alto, cabeludo, né, espalhafatoso, consegue a quantidade de informações que tem gente que passa a vida inteira no jornalismo, né? Acho que nem a Mônica Bergamo, né? Beijo, Mônica. Tem tanta fonte, né, e tanta informação. Eu lembro aqui que em 2016, cara, Spotlight ganhou o Oscar de melhor filme, e é aquela coisa, né, jornalismo, investigativo, história real, bababá, importante. E, cara, eu não senti o cheiro de jornal no Spotlight, aqui eu senti o cheiro do jornal. Sabe, o jornal chegando de madrugada, cedinho, as páginas, matéria de capa, matéria meia boca que tá ali no cantinho, ninguém vê, né? É muito interessante esse jornal preconceituoso, né? De certa forma xenófobo, muito machista, né? Muito machista, como as mulheres são colocadas de lado, independente da sua competência. Então, eu gostei muito, assim, acho que como o primeiro episódio traz muito disso, ele coloca todo mundo pra dentro da série, acho que querendo até ver mais. Depois acaba sendo resumido a pequenas ceninhas, né? Ele encontra os colegas no restaurante, no bar, etc. Mas muito bem feito, cara. E a questão do poder, né? É outro ponto muito interessante, né? Até que ponto a mídia tem o poder em qualquer lugar do mundo e até que ponto e ela tá a serviço de quem? No fim das contas, ela está a serviço de quem? Quem dá as cartas, de fato, né? Então, esse jeito que a série coloca as forças, né? A força policial, a força da Yakuza, a força da mídia em si, do jornal, de formas complementares é muito, muito curiosa. Né? A gente vê a polícia passando algumas informações para os jornalistas na coletiva de imprensa, que praticamente não é uma coletiva de imprensa, né? Ele tá lá para falar, olha, aconteceu isso e tal. Você fala, beleza, agora a galera vai perguntar e vai ter uma troca. Não tem troca, velho. As informações que eu vou passar para vocês são essas. Publiquem, façam o que quiserem. Beijo, tchau. Né? Então eu acho isso muito curioso, até que o que pode chegar para as pessoas no final, o que não pode chegar, e essa falsa sensação de segurança que a gente tem lá no Japão, né? De atribuir vários crimes que, se você for cavocar, são muito mais escabrosos e tem raízes muito mais preocupantes do que chega na população, né? Tá tudo apaziguado, tá tudo bem, foi um cara da Yakuza que cometeu aquele crime, tava pagando uma dívida. É mais fácil você aceitar isso do que você estar em risco, do que você estar em perigo, né? Então acho que a série traz muito isso nas entrelinhas. Podia até trazer mais, né, Marcudo? Você falou do cheiro de jornal de manhã, eu acho interessante, porque eu acho que a série fala de um tipo de jornalismo que praticamente não existe mais, né? Hoje, para fazer as matérias simples que o Jake fazia no começo, que redação que gasta dinheiro para mandar o repórter até o local, né? Eu trabalhei numa agência de conteúdo tem uns 15 anos, eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz, eu marquei presencialmente. No dia seguinte me falaram que a verba do cliente não cobria essas saídas, então imagina hoje, que o dinheiro é menor e a urgência é maior. Então é muito legal ver o Jake trabalhando daquele jeito no jornal impresso, que é outra coisa que daqui a pouco tá em museu só. A questão de não ter internet celular, que nem tem hoje, gera umas coisas meio loucas, né? Que nem ele indo na casa da editora de madrugada e tal. Mas aquela entrevista com o presidente do banco, por exemplo, se fosse hoje ia ser por telefone ou por e-mail, e não ia ter história. Mas o Rafa tá certo, nem tudo é crível, é um foca, né? Um iniciante num país tão diferente, sofrendo tanto preconceito, como que nem a gente vê no começo, é difícil imaginar ele sendo esperto e ousado como ele demonstra, né? Mesmo que ele cometa vários erros por ser iniciante, por ter essa personalidade. Também tem outras questões, a questão de interferir para ajudar ou informar, que é um dilema do jornalismo, a questão de que nem toda informação deve ser publicada, tem que ter um momento para você dar uma informação. São coisas que o Jake não tem noção, mas ele vai quebrando a cara e aprendendo durante a série, né?
Eu acho interessante falar aqui da editora dele, que é a personagem da Rinko Kikuchi, que no começo ela também é bem rígida com ele, mas a gente vai entendendo, né? É porque parece que é muito difícil uma mulher no comando no Japão, né? Ela é obrigada, nas festas do jornal, ela é obrigada a ficar servindo bebida, né? Quando ela vai atrás de fonte que é homem, ela é tratada como um objeto, e isso acaba refletindo na personalidade dela. Mas no jornalismo, ela é uma idealista, né? Por mais que ela veja que a voz da mulher é bem menos ouvida que a do homem, ela tá lá disposta a ir construindo tijolo por tijolo, e eu achei isso legal. Outra coisa que me agradou muito, Marcudo, é como eles fazem essa mandala de relações dos personagens com o Jake, né? Se a gente colocar o Jake no centro, é muito legal ver a construção da relação dele com o Sato, ver a construção da relação dele com a Samantha, com a própria editora do jornal, com o chefe de polícia que o Ken Watanabe faz, com outro cara da polícia, inspetor, que luta Aikido, vai ensinar ele a lutar Aikido, e em determinado momento da série ele vai precisar desse Aikido. A relação dele com os colegas que entraram junto com ele no jornal e também são focas e estão começando ali. Eu acho que é tão bem construído tudo isso, cara, sabe? Nada é unilateral, nada é uma camada só, é tudo muito bem feito. E nesse sentido, eu que critico tanto as séries que tem capítulos com 1 hora de duração, a série usa muito bem. Né, ela sabe levar no seu ritmo muito bem, um banho-maria gostoso, ela vai fazendo isso de forma exemplar e fenomenal até o último episódio, daqui a pouco a gente fala mais. E ainda, só para poder complementar um pouco essa parte do exagero, que eu acho que a série é muito boa de novo, mas esse exagero, especialmente com relação ao relacionamento dele com a Yakuza, que é construída muito bem durante toda a série, é um exagero. Eu não consigo imaginar a Yakuza permitindo uma relação tão próxima de um jornalista, ainda mais sendo foca, mesmo que seja na troca de favores, né, Marcudo, né, Sansa, como acontece aqui, dessa maneira, porque o japonês da Yakuza não pode nem frequentar as saunas japonesas por causa das tatuagens. Existe uma divisão direta entre quem é da Yakuza e quem não faz parte da Yakuza. Então foi o que o Sansa falou muito bem aqui. Um cara branco daquele jeito, com aquele tamanho todo, e aqui nós temos que fazer uma correção cultural. O japonês é baixinho, mas é só em alguns lugares. Em Tóquio o japonês é alto, dá pra ver pelos outros, inclusive. Mas não tem nada a ver ele participar dessa forma tão ativa numa máfia que é considerada uma das máfias mais perigosas do mundo. Mas faz parte, acho que tá dentro, né, Sansa, até dessa amostra, desse choque cultural que existe ou não, né, entre o japonês e o americano. Não, eu ia falar que o próprio fato dele não encarar, ele provocar um chefão da Yakuza daquele jeito, né, que nem ele faz no restaurante, você pode justificar, ele é um gaijinho, né, ele não sabe no que ele tá se metendo, mas eu acho que ele sabe, né, a gente sabe e deve saber também. E eu queria falar também que as cenas de luta da série, eu acho que não são um grande primor, viu? Aquela cena lá que o Sato vai salvar o chefe é marromeno, e aquela luta do Jake também eu acho meio injustificada, mas tudo bem. Também não dá pra acertar em todas as caixinhas, né? Mas eu queria só acrescentar, viu, o Rafinha, você tava colocando aí como ele entra demais na Yakuza, sendo um foca, sendo um estrangeiro e tal. Eu acho que tem uma certa sutileza aí, cara. Porque o Sato, né, que o Marcudo mencionou também, ele é um cara que tá meio dentro, meio fora, né? Você tem certeza que isso é pra você, né? Ele é sempre contestado. Isso é pra você mesmo? Você tá pronto pra matar alguém de fato? Você tá pronto pra dar um tiro na cara? Você tá pronto pra espancar até a morte? Fazer as cobranças à maneira da Yakuza, né? Será que você tá pronto? E a gente vê essa construção do Sato sempre como um cara que não tá exatamente pronto, né? E vou dar um exemplo. Ele gosta muito da cultura ocidental, né? Tem um momento mágico onde ele e o Jake cantam Backstreet Boys no carro, né? E na sequência tem uma cena na balada onde toca N-Sync, né? Porque o Sato fala que I want it that way. That way é uma coisa, velho, muito profunda. Eu tô falando do jeito que eu gosto. I want it that way. Por isso os Backstreet Boys são inigualáveis e o N-Sync é uma cópia barata, né? Mas ele tem esse interesse pela cultura ocidental, tem problemas familiares,
né? E se você vê, quando a cena que a gente tem ele sem camisa, ele tem meia tatu da Yakuza, né? Ele não tem um corpo inteiro coberto, né, na bunda, na perna, ele tem meia, então parece que ele tá meio dentro, meio fora, meio entrando, meio com vontade de pegar a mesma mina que o Jake quer, que no caso é uma ocidental. Então acho que tem traços de afinidade entre os dois, que eu imagino que seja muito mais ficcional do que real, mas que acabam deixando a coisa um pouquinho mais crível e também um pouquinho mais divertida, porque é uma outra relação muito gostosa de acompanhar. E, gente, por falar em ocidental, oriental, é legal demais, né, quando a gente vê que a série investe nesse lance do choque cultural, né? O protagonista é um norte-americano, tentando ganhar a vida no Japão, né? E tem outros personagens importantes nessa mesma situação. E a gente, de fato, né, vê vários aspectos da cultura japonesa, alguns deles positivos, mas boa parte deles negativos, né? Queria saber como vocês acham que a ocidental, né, feita no Ocidente, Tokyo Vice, tratou do Japão. Pô, Zanzá, achei que foi muito honesto. Se você parar pra pensar que a gente tá acostumado a ver muitas séries e filmes sobre o Japão sempre retratando o lado positivo da sociedade japonesa, acho que Tokyo Vice traz um olhar bem diferente e um tanto mais realista para essa sociedade japonesa, né? Especialmente quando a gente pensa aqui no conservadorismo japonês. Você falou muito bem, citando os companheiros de jornal, né, do Wildenstein, e sendo que um deles, por exemplo, ele é gay, né? Ele é gay dentro da série, e o Jake tem um momento que ele olha ali, ele vê que o amigo dele japonês está ali se beijando com outro cara, e o cara simplesmente ignora isso, né? Ele fala, não sei o que você está falando, não vi, não sei o que você está dizendo, não tenho ideia do que você está falando. Porque entra dentro, e é uma crítica, né, bem ou mal, se esconder dessa maneira a esse conservadorismo japonês. A chefe dele no jornal, como a gente já falou um pouquinho aqui, é o retrato puro do que é a mulher japonesa ali dentro do contexto japonês, né? Assim, eu tive a sorte de ir para o Japão já uma vez e passei um tempo lá e vi nas cidades mais antigas e mais tradicionais, como Kyoto, por exemplo, mulheres andando ainda atrás do homem com a mão no ombro dele, por exemplo. Não é comum, não é super comum, mas acontece ainda existe isso. E isso é retratado pela chefe do Jake dentro do jornal, né? Onde, como o Sansa bem falou aqui, ela tem que servir bebidas dentro do bar em vez de participar, ou tendo que lidar com o assédio sexual de outros policiais que estão querendo compartilhar, entre aspas, aqui informações. Então acho que essa ocidental Tokyo Vice traz uma outra visão que talvez as pessoas fiquem até um pouco assustadas. Mas acho que quem gosta, quem vive a cultura japonesa é maravilhosa, né? A cultura asiática é muito boa. Ao mesmo tempo, tem lados negativos. Eu acho que Tokyo Vice toca de forma bem sutil em muitos desses pontos negativos. E eu acho que é muito valioso, né? Assim, todo povo tem seu lado bom, e seu povo tem seu lado ruim também, faz parte. Eu acho que representação cultural é sempre uma coisa complicada, né? A própria Yakuza é uma questão meio mística pra gente que é do Ocidente. A gente sempre vê que é uma organização criminosa, mas também dá a impressão que é uma parte da sociedade, né? Eu lembrei de uma série que eu recomendo bastante, The Offer, sobre os bastidores de Poderoso Chefão. Sem spoiler, mas lá tem um núcleo de criminosos italianos que quer boicotar o filme, e a certa altura eles implicam com a palavra máfia no roteiro, né? Mas aqui não, Yakuza é até nome de jogo produzido no Japão, né? Eu tenho um amigo que morou uns anos lá, e eu perguntei pra ele como que era essa relação das pessoas com a Yakuza, e ele falou que não fala muito disso fora do contexto criminal, né? Que a polícia trata como uma organização criminosa que tem que ser combatida, mas tanto não é que, segundo esse meu amigo, eles lucram mais com atividades legais do que ilegais. E a série mostra um pouco disso, né? Mostra a relação com a polícia, com os políticos. E tem dois lados da história, né? Primeiro com o Sato, que ele é apagado pelos pais. Quando o pai dele tem um AVC, ele vai todo preocupado lá no hospital, se oferece para pagar o tratamento, que vai ser caro. Ele é enxotado pela mãe, né? Ela bate nele com ódio, com nojo, é uma reação bem pesada. Por outro lado, o Sato vai recrutar um moleque que o próprio tio escolheu levar pra Yakuza porque achava que era o único jeito de ele entrar na linha. Disso aí, aquele meu amigo lá já duvidou.
Mas o Sansa perguntou como a ocidental Tokyo Vice trata o Japão, e eu acho que esteticamente é muito bem, mas culturalmente deixa essa visão meio turva, porque além desse preconceito quase generalizado com os gaijins, os estrangeiros, fica realmente essa imagem negativa com relação a como eles tratam as mulheres. Mas, de novo, eu acho difícil saber vendo de fora. Eu lembrei de outro exemplo agora, que foi o Red, aquela animação da Pixar. Tem um momento que a mãe da protagonista ela é tratada como sendo muito rígida, a um ponto que me incomodou. Aí, conversando com o Rafa depois, né, o Rafa tem descendência japonesa, que a gente já falou aqui, ele me falou que aquilo faz sentido. E eu sei que foram mulheres orientais que fizeram aquele filme. Mas mesmo assim eu achei exagerado, né? Mas é isso, observar a cultura de fora é complicado. Cara, eu acho que tem muito estereótipo, de uma forma geral, sabe? Desde o Sr. Miyagi, do Karate Kid, passando por algumas coisas mais recentes, né? Eu vou citar animes, né? No caso de Cavaleiros do Zodíaco, vou citar Dragon Ball Z. A gente vai assistindo produções, né, animações, séries, filmes, coisas de heróis que a gente via lá atrás, Jaspion, Changemans, e a gente vai formando essa imagem de Japão, né? O que é o Japão? O que é Tóquio? Como é o crime lá, né? Que história é essa de Yakuza, né? Que nem o Marcudo falou, uma coisa meio... a gente talvez idealize, né? Tem uma leve ideia do que possa ser, então a gente compra as representações que foram entregues pra gente ao longo dos anos, né? Sobretudo a gente que adora filme, série, etc. Eu, em relação à cultura, cara, eu não conheço o Japão, nunca tive lá, apesar de ter amigos orientais, descendentes, como é o caso do nosso Rafinha, e achei muito interessante como eles passaram o lance da cultura japonesa. Eu sei que, de fato, sim, tem machismo, sim, o homem anda muito na frente, não sei se chega próximo do que a gente vê do que tem no jornal, mas eu me recordo de que sempre que a gente vê grandes figuras, né, CEO de companhias, de empresas importantes, grandes políticos e tal, são sempre homens, né? As mulheres de fato estão ali mais num papel de tradução, mais num papel de secretariado, enfim, me passa essa sensação. Eu posso estar muito enganado, nunca tive no Japão nem nada do tipo, mas achei muito curioso. E queria acrescentar aqui também como os ocidentais que entraram nesse meio oriental se saem bem. Eu não falo japonês, eu não sei se o japonês do Ansel Elgort tá maravilhoso, né? Mas uma coisa que se percebe é muito interessante quando ele tá falando um japonês correto versus quando ele tá fingindo que fala um japonês meia boca pra passar por um cara que não entende muito de japonês, né? Você percebe quando ele faz o meio do caminho. E a menina também, né? A Samantha, ela faz a mesma coisa. Então eles fazem o japonês, entre aspas, né? Perfeito, e fazem o japonês mais ou menos pra fingir que não sabem falar tão bem. Cara, isso é interpretação, né? Então isso é muito bem feito. Gosto muito, muito dos personagens ocidentais e desse encontro de culturas, sabe? Esse lance do comer sentado, do desenho, daquele designer, jornalista, repórter, malo publicitário, malucaço, drogado, velho. Parece que ele saiu de um buraco do Breaking Bad, né, amigo do Jesse Pinkman, pra fazer parte aqui, e eles, mano, fumam metanfetamina, cara, aquilo é muito maluco, e é muito interessante como é feito. E outra coisa que eu acho muito curiosa de ter visto nesse Japão é como absolutamente todo mundo fala inglês, né? Não é que um ou outro fala inglês, não, praticamente todo mundo fala inglês e entende bem o inglês, né? Muito diferente daqui do Brasil, né? Então é uma coisa cultural mesmo. O japonês, imagino que boa parte deles tem aí o inglês como uma segunda língua, falam e entendem muito bem, e mais um ponto positivo para eles. Eu concordo com o Sansa. Pra gente que não fala japonês, fica difícil, né, Sansa, avaliar se eles estão, estão debulhando no japonês. Puta sotaque. Tipo, não dá pra saber, né, cara? A gente, brasileiro, se a gente ouve um português de Minas, da Bahia, do sul de São Paulo, já sabe, você identifica na hora de onde o cara é, né, assim. Agora, ouço japonês, o Elgor lá falando japonês, pra mim o cara tá mandando bem pra caralho, porra, animal. Talvez se fosse espanhol, a gente conseguisse perceber a tosquice, né? Mas como é japonês fica muito difícil mesmo. Mas, porra, parabéns pros caras que só de conseguirem gravar uma série inteira falando em japonês já é um baita feito, né? E uma coisa que assim, eu queria só complementar que você comentou sobre a questão dos gaijins, né? A gente brinca, a gente usa, porque acabou ficando um pouco comum a utilização
mas o gaijin é um termo depreciativo para quem é estrangeiro e mora no Japão. O japonês não usa isso só para denominar um cara que é estrangeiro, sabe? Um cara que é forasteiro. Ele usa para incitar, dizendo que quase como se você não fizesse parte, você não pertence a essa cultura. É quase, Rafinha, é quase um trouxa do Harry Potter, né, praticamente. Ou um gringo no México, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem esse mesmo peso, especialmente, do trouxa eu não sei muito, mas eu acho que do Gringo, né? Do Gringo vai embora, né? Do Gringo no México faz muito sentido, sim. Né? Assim, inclusive até entre os brasileiros existe uma discussão grande na comunidade brasileira japonesa nipônica que mora no Japão sobre se até entre nós a gente deve utilizar essa expressão do gaijin. Porque o japonês não quis utilizar isso como uma forma de só separar. Quis também utilizar como uma forma de ofender, sabe? Então é bem complexo mesmo. O brasileiro não é exatamente uma raça muito fácil de lidar também, a gente acaba se virando em qualquer outro lugar do mundo, mas talvez os outros lugares do mundo não se adaptem tão bem quanto a gente se adapta a eles. E o Japão é um lugar desse, especialmente porque nós temos muitos japoneses que vieram pro Brasil, né? Então o gaijin é foda, assim, a gente vê na série o pessoal falando gaijin pra lá, gaijin pra cá, e a forma como foi retratado, eu acho que nos anos 90 até passava, sabe? Nos anos 90. Eu acho que se fosse fazer alguma série hoje com estrangeiros no Japão usando o gaijin, acho que a gente teria problema, sabe, Marcudo? Acho que o pessoal acabaria talvez reclamando da expressão, apesar dela ser muito utilizada, cara, inclusive no Havaí, por exemplo. É interessante, só uma observação, que a editora, né, além de tudo, ela é coreana, então ela fala coreano também, japonês e inglês, né? Tá, esse detalhe. Marcudo, aquela mulher, além de fodona, e pelo que eu entendi, o Edelstein também entende coreano na série, né? Porque a hora que ela troca de japonês pro coreano, ele fala, ô, você fala coreano? Ele identifica pelo menos. Né? Eu que tava assistindo pra mim, passou batido. E olha que eu vi Pachinko, hein? Pachinko é japonês, coreano, a porra toda lá também. Quer dizer, a gente falou da série toda aqui e falamos do Japão, falamos dos atores estrangeiros falando japonês, a forma como é retratado a cultura japonesa, a Yakuza, os foquinhas, né, do jornalismo japonês. Mas o que vocês acharam daquele final do episódio 8, hein, Marcudo? Será que tem o mesmo punch, assim, da série toda? A série toda é de cativa, né? O Sansa foi uma coisa que é verdade aqui. A gente é meio chato com episódios de 1h05, 1h04, né, Sansa? Mas passa batido isso aqui. Mas aquele final, não sei, né, Marco? Pois é, eu gosto bastante da série, mas eu fiquei muito incomodado com o final. Eu acho que a série não honra o que ela promete, né? Eu tava conversando com o Sansa sobre isso. A série abre com um puta flash forward, né? A gente vê uma cena no futuro, aí tem um flashback, tudo que a gente acompanha é do passado. Mas aí vai chegando no final e a gente tá esperando aquela operação que abre a série, mas ela simplesmente não vem. Aí o Tozawa, por exemplo, ele dá várias dicas que ele tá morrendo, ele só fica de pé à base de injeção, ele passa muito mal no aniversário dele, ele fala pra namorada que ele não vai estar lá por muito tempo, mas aí do nada, ele entra no avião e sai sorrindo, né? Eu tenho a impressão de que eles iam finalizar a história agora, ia ser uma série fechada, né? E eu acho que com mais 2 episódios dava para resolver tudo, muito fácil. Mas aí no meio do caminho eles resolveram enfiar outra temporada e aí acabou com aquela impressão de que semana que vem tem mais. O Santos falou que era o último episódio, eu quase fui no WhatsApp brigar com ele, porque não é possível que acabou assim, né? Parece aqueles finais de meio de temporada que The Walking Dead costuma fazer. Eu acho que destoou muito. Como é complicado, né, velho? Você faz tudo bem feitinho, faz aquela jogada, na hora que você tá com a bola na linha do gol, você dá de Rony, rústico, isola a bola, velho. Mas eu acho que assim, eu não queria depreciar a série ou tirar muitos pontos por causa de um final problemático. Vou deixar como problemático, hein? Mas é a síndrome de Lost, né, cara? A gente que viu Lost lá atrás, né, que abria 300 pontas, ai meu Deus, e os outros, ai meu Deus, a fumaça, ai meu Deus, quem tá ali na ilha, ai caralho, será que o cara vai sobreviver, vai morrer afogado e tal? Acabou a temporada, abraço pra vocês, tá? Daqui a 1 ano ou 2, a gente conta aí o que aconteceu e a gente ficava putaço, né? Porque a gente pensou, caramba, pelo menos no final, eles vão explicar tudo, uma pinóia, uma banana pra quem acompanhava, isso nunca aconteceu, né?
E o Marcudo tem toda a razão. Dá a impressão que isso seria uma minissérie de mais ou menos uns 10 episódios, por aí, e que eles iam fechar essa história aqui. Só que no meio do caminho, começou a mandar benzaço, a HBO deve ter visto que ela ficou muito acima do que imaginado, né, quando eles criaram e tudo mais. Então tava rendendo, a história conseguiria render mais coisa, daria pra ter 2, 3, 4 temporadas, e aí pronto, eles deixam o final completamente aberto. E assim, na minha opinião, acho que recordes de ganchos, né? Não 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Velho, tem uns 10 ganchos no final. Você fala, ué, mas morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Viajou ou não viajou? Tá ali ou não tá ali? Vai, não foi? Beijou, ficou, abriu mão. E a irmã dele, né? E o pai, de repente aparece o pai. Ah, esse é o pai, achei que ia vir um puta ator consagrado, né? E tal, coloca um ator qualquer lá, enfim. O pai do Jake. Então, assim, tem muitas pontas e a gente fala assim, cara, mas pelo menos fecha, tipo, 2 das 200, né? Dá um gostinho pra gente, né? A gente que investiu 1h05, como o Rafa falou, vezes 8, né? Que dá quase 9 horas investidas. Porra, dá alguma coisa em troco. Não, ela dá uma bela de uma banana e fala pra você, ó, ano que vem, né? A gente tá de volta, ou mais que isso. E aí você acaba vendo. Então eu fico muito puto por esse lado, mas por outro lado, a construção feita nos 7 episódios anteriores é pra aplaudir de pé. Ô Sansa, o pior pra mim é que o 8º capítulo é bom também, velho. Entendeu? Ele também é bom, ele honra os primeiros 7. O problema é aquela câmera que viaja ali da porta, a hora que o Jake fecha a portinha da casa do delegado lá do Ken Watanabe, a câmera dá um zoom out. Eu falei, não, peraí, deixa eu acho que o 9 vai sair semana que vem. Porque o Marcudo falou que acabava dia 28 de abril. Eu pensei, não, peraí, dia 28 de abril saiu o 8º. Não é possível. Será que saiu o 9º e o 10º? Aí eu fui na internet, tava todo mundo indignado. Eu não era o único, nem o Marcudo era o único, nem o Sansa era o único. Tava todo mundo puto, dizendo, meu, como assim? O japonês lá morreu ou não morreu? O Sato morreu? E o Tozawa? Quem matou o Sato? O Tozawa tem o quê? E a amiga da americana? Pra onde foi? A mina lá do leste europeu. Cara, tipo, por quê, né? Por quê? Por que deixar tanta coisa assim? Mas enfim, eu tô um pouco Sansa. Eu acho que esse final aí dá uma derrapada, mas não tira todos os méritos, né, Sansa, da série. Que, cara, esse ano tá foda. São muitas séries boas mesmo. Tokyo Vice veio honrar aqui essa média desse ano. Final podia ter tido esses 2 capítulos, como bem o Marcudo disse, resolveria pelo menos uns 80% da série. E antes de passar a palavra aqui pro Sansa, pro Marcudo, não sei o que vai falar agora, realmente, Sansa, eu achei que fosse vir um ator tipo, fodão, assim, pai do Jake, né? Quando mostrou aquele cara de filme de sessão da tarde, eu pensei, esse cara não vai ser ninguém. Esse cara não é importante. E a gente tem que aproveitar aqui, né, cara, fazer jus e agradecer ao nosso queridíssimo Rogério Cruz, o nosso Rogerinho, por ter dado a dica de Tokyo Vice, né, lá em um dos grupos do Senta Que Lá Vem Spoiler. O Rogerinho trouxe a dica lá no começo, ele pescou, acho que gostou do pôster, começou a ver e falou, gente, vocês precisam ver essa bodega e valeu demais. Obrigado pela dica, Rô. Vamos então dar umas notinhas para essa primeira temporada aqui. Eu quero saber, Sansa, quanto é que você dá de 0 a 100 poltroninhas amarelas para Tokyo Vice. Olha, gente, uma das melhores séries do ano, tá? Estamos apenas em abril, maio, mas sem dúvidas uma das melhores séries do ano, mais bem produzidas, né? Essa Tóquio do final dos anos 90, cheia de neon, que o Cunha ama o neon, né? E tem neon para dar e vender aqui. Né, os ambientes, né, seja bares, seja restaurantes, recepções, ambientes apertados, né, toda essa claustrofobia que envolve Tóquio, com a galera fumando onde quisesse, né, não é igual hoje, 2022, que é proibido, então é fumaça atrás de fumaça, como a galera fuma nessa série, gente, e as loucuras que ela se permite ter, né. Então é uma série HBO com padrão HBO e com momentos de pura loucura, doideira, cara, isso tá acontecendo mesmo, sabe? Então isso me chamou muito a atenção. A gente sempre traz, né, nome de atores e atrizes, e eu falei que tem ótimas pessoas que eu não conhecia, e eu queria fazer uma menção pra Rachel Keller, que faz a Samantha aqui, né? Que baita atriz, né? Que como ela tem potência em tela, o arco dela é muito rico. Eu acho que ela agrega muito a essa história que tá essencialmente masculina. Então ela dá um belo de um contraponto, mostrando personalidade, mostrando poder, mostrando uma capacidade pau a pau com Ansel Elgort, né? Os dois estão bem equilibrados em cena, formam um par bem interessante, por sinal. E
por essas atuações dos ocidentais, dos orientais, né, os meandros da máfia, essa produção com gostinho, cheiro de jornal novo e a pegada de Michael Mann, que é um gênio, né, apesar desse final multipontas à la Lost, vou deixar a série aqui com 90 poltronas amarelas cravadinhas. Antes de eu dar minhas poltroninhas aqui, eu vou dar mais uma curiosidade da cultura japonesa. Agora não pode mais fumar, né? Lá dentro dos lugares, porque é meio porco mesmo. Mas, cara, aí tem o que eu brinquei de chamar, sabe do quê? De cantinho da vergonha. Você anda nas ruas de Tóquio, Sansa, aí você tem umas esquinas, velho, com um cinzeiro, e aí tem tipo uma cabininha assim, ó. Você pode fumar ali. Entendeu? Você não pode fumar andando, não pode fumar em qualquer lugar, sem fumar naquela esquininha, naquele cinzeirinho, naquela cabaninha. Fica uma coisa quase ridícula, assim, você é meio que exposto até, sabe assim? Mas enfim, é o preço que se paga por querer se matar fumando uns cigarrinhos por aí. Cara, eu gostei demais de Tokyo Vice, eu acho que o final tira pouco do brilho também, apesar de me deixar um pouquinho bravo. Eu vou dar aqui 92 poltronas amarelas para Tokyo Vice. Eu tô com vocês, eu acho que a conclusão pesa sim, mas eu gostei muito de todo o resto. E essa nossa conversa mostra como a série é rica, né? Então eu vou dar 90 poltronas amarelas. Excelente, Marcudo. Com as suas 90 poltroninhas amarelas, a gente chegou a uma média, jogando para cima aqui, de 91 poltronas amarelas. Cara, um desempenho digno de Renato Sansão em época de ângulo brasileiro. Ô Norbinha, por favor, sobe aí aquela musiquinha de quem, como Sansa e o Marcudo, se formou no colegial. E é isso aí, queridos. Vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, passeando com o cachorro nesta friaca, lavando aquela pia de louça infinita ou zapeando pelos infinitos também serviços de streaming e cada vez menos salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado, queridos. Queria mais uma vez deixar meu pedido de desculpas, puxando a fila aqui pro Ansel Elgort. Ô Ansel, falei mal pra caralho de você, irmão. Pela pataquada que você fez em Amor Sublime Amor, né, cara? Mas aqui você foi o cara que eu vi na Culpa é das Estrelas, fofo. Você foi o cara destemido que eu vi lá em Baby Driver. Você foi maravilhoso, velho. E a todos os nossos ouvintes, né, aquele forte abraço, aquele abraço apertado, aquele abraço gostoso. Valeu, Marcudo, valeu, Rafinha, até mais. Olha, acho que por Amor Sublime Amor não tem desculpa pra pedir não, viu? Mas é isso aí, pessoal, valeu e até a próxima. Tirando o Cunha que amou, o resto realmente ficou difícil de defender. Querido Sansa, Marcudo, ouvintes, obrigado por mais um super episódio aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler. Nós nos ouvimos na próxima. Um beijo, obrigado, tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!